O governador de São Paulo, João Dória, concedeu uma entrevista à revista Veja. Aquela famosa entrevista das páginas amarelas, né? E o Dória falou sobre a disputa dentro do PSDB, que vai fazer prévias para a definição de quem serão seus candidatos aos governos estaduais e quem será seu candidato para a presidência. Vai definir quais serão os candidatos aos governos estaduais. Também algumas dúvidas a respeito de candidaturas ao Senado, isso no país todo, é claro, e a definição em prévia, em novembro, de quem será o candidato. Como sabemos, Tasso Gereissati, que era um nome inscrito nas prévias, abriu mão, retirou seu nome e manifestou apoio a Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E nessa entrevista, o João Dória mostra uma nova estratégia para a disputa da prévia. Ele sutilmente começa a associar a candidatura de Eduardo Leite a o que ele chama de bolsonaristas no PSDB. Então, segundo o Dória, os deputados federais tucanos de São Paulo votam sempre contra as pautas bolsonaristas, a expressão que ele usa. Enquanto os parlamentares do Rio Grande do Sul, estado de Eduardo Leite, ele está falando de parlamentares do PSDB, são, diz Dória, favoráveis aos temas de interesse do presidente da República, como voto impresso, afirmou Dória. E aí ele disse que não quer fulanizar, mas é claro que está fulanizando, né? Ele disse que o Rio Grande do Sul tem 2 deputados do PSDB, os 2 votaram a favor do voto impresso. E disse ele, sistematicamente, infelizmente, afirma o Dória, tem votado as pautas bolsonaristas, assim como os de Minas Gerais, com exceção de um, Domingos Sávio. Por que Dória fez questão de dizer que Domingos Sávio é uma exceção em Minas Gerais? Porque Sávio, há poucos dias, no fim de semana agora, declarou apoio a Dória nas prévias. O diretório do PSDB em Minas Gerais apoia Eduardo Leite. O PSDB de Minas Gerais, majoritariamente, não gosta de João Dória. Isso tem a ver, primeiro, com os movimentos de Dória para que Aécio Neves fosse expulso do PSDB. E não conseguiu. O Aécio Neves, claro, já teve muito mais prestígio. Foi governador, foi senador, teve muito voto quando se candidatou a presidente da República. Deu trabalho para Dilma Rousseff quando ela foi reeleita. Mas depois vieram aquelas gravações, aquelas revelações que entornaram o caldo para Aécio Neves. Ele nem tentou permanecer no Senado, buscou uma vaga e conseguiu na Câmara dos Deputados. Mas claro, tem prestígio, muita gente cresceu dentro do partido e do governo de Minas quando Aécio Neves tinha muito mais poder e ele ajudou essa gente. Então é claro que ele tem prestígio, mas não é só isso. É uma questão da cultura política que talvez o Dória desconheça. Mas em alguns estados, isso é quase geral, em quase todos os estados, mas em alguns estados você tem uma cultura de não intromissão e de não aceitação de intromissões alheias. Então, políticos mineiros não têm de se intrometer na política fluminense, na política paulista,
na política gaúcha, na política baiana. E, obviamente, não querem intromissões externas. E o Dória acabou atravessando o Rubicão quando investiu. Ele claramente imaginou que tinha dentro do PSDB poder para isso. Ele decretaria a expulsão do Aécio Neves. E não aconteceu. Mais do que isso, o Dória também, com essa intromissão atrevida, ele passou a ter problemas com Romeu Zema, que é de outro partido, é do Novo, embora esteja cada vez mais distante da direção do Novo, principalmente do João Amoedo. Hoje não dá para imaginar um jantar reunindo Romeu Zema e o Amoedo. Eles não se falam. O Zema tem criticado publicamente o Amoedo tem criticado publicamente o Zema. Mas o fato é que lá no começo do governo Zema, quando ele estabeleceu ali um plano de carreiras, uma mudança no plano de carreiras dentro das polícias civil e militar, o João Dória se intrometeu e disse que estava errado, que não tinha de fazer aquilo. O João Dória se intrometeu por quê? Porque ele achou que a nova política de carreiras dentro das polícias em Minas Gerais serviria de exemplo, de parâmetro, de referência para os policiais paulistas, que há muito tempo são insatisfeitos, com razão, com os salários que têm. Porque São Paulo é o estado mais rico do país. O estado de São Paulo, o governo de São Paulo é o que mais arrecada entre todos os governos estaduais. O produto interno de São Paulo, por óbvio, só é inferior ao da União. E, no entanto, os policiais de São Paulo estão entre os menos bem remunerados. Eles têm uma remuneração inferior a vários outros estados. Estou nem falando de Distrito Federal, porque ali é uma coisa à parte, é a maior remuneração, né? Muita gente até queria estabelecer como um parâmetro para isonomia o Distrito Federal. Mas aí o Dória resolveu fazer críticas à decisão do Zema. Ora, convenhamos, o Dória podia ligar para o Zema, dizer: Zema, o que você está fazendo? Ele poderia reclamar com os seus secretários que isso traria problemas, pressões para São Paulo. Não, ele resolveu falar como se autoridade ele tivesse para se intrometer numa decisão administrativa do governo de Minas Gerais. Na época, a resposta que ele recebeu foi a mais clara, óbvia, cristalina do Romeu Zema. Ele disse, com palavras educadas, mas disse: o Dória está se metendo num assunto que não lhe diz respeito. E a partir dali, a relação ficou azeda. E o que tem Zema e PSDB a ver? Tem a ver que o PSDB apoia Zema. O PSDB, inclusive, estuda em Minas Gerais não ter candidato ao governo do estado se o Zema decidir concorrer à reeleição. O partido provavelmente irá apoiar o atual governador. Então, em Minas Gerais, o cenário é ruim para João Dória. A exceção foi o Domingos Sávio, que manifestou apoio ao Dória e que foi citado pelo Dória na entrevista. No Rio Grande do Sul tem a Ieda Cruzius, uma voz de apoio ao João Dória. Mas é óbvio que majoritariamente o PSDB gaúcho está com o governador gaúcho, Eduardo Leite. Nem poderia ser diferente. Então, vem a Gereissati e anuncia apoio a Eduardo Leite. O que significa
se não, é claro que não, a totalidade dos votos tucanos no Nordeste, isso não existe. Em todo lugar vai ter dissidência, para um lado e para o outro. Mas é claro que o Tasso Gereissati é um político muito influente, não só no Ceará, mas no Nordeste. Já dissemos aqui, a influência dele vai além do PSDB. O Ciro Gomes, por exemplo, que é do PDT, vive citando o Tasso Gereissati como uma figura importantíssima na carreira política dele, Ciro. E é um sujeito que ele respeita. E assim como o Ciro Gomes, outros políticos, e principalmente tucanos do Nordeste, levam em consideração a posição e as opiniões do Tasso Gereissati. E há alguns meses parecia que seria um passeio, né? Que o Dória seria imbatível nessas prévias. Mas o cenário foi mudando, foi mudando, foi mudando. E aí o que faz o Dória agora? Ele começa a associar eleitores internos do Eduardo Leite, declarados eleitores de Eduardo Leite, a uma posição bolsonarista. Ele resvala em Eduardo Leite, mas não fala, porque ele não pode falar assim. Eduardo Leite apoiou publicamente Bolsonaro. Porque, convenhamos, ninguém foi mais explícito no apoio a Bolsonaro do que Dória. A ponto de criar a figura política do Bolsodória, né? E ali não havia apenas uma junção de dois nomes. A ideia era dizer que eram coisas misturadas, que eram conceitos iguais, mais do que parecidos. Não era nem dizer apoio parte da pauta do candidato Jair Bolsonaro. Quando você coloca Bolsodória, você está dizendo que é uma coisa só. Então, não dá para o Dória avançar além dessas insinuações de que os caras que estão apoiando Eduardo Leite dentro do PSDB votam com Bolsonaro. Isso, aliás, ele pode provar. Tá aqui, ó, deputado tal, deputado, ele pode provar. Senador tal. Não dá para ele falar isso do Tasso Gereissati. Não dá. Ele falou de Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E não dá para ele falar do Eduardo Leite, que de fato votou no Bolsonaro. Mas quem aderiu e pegou carona escancaradamente, aliás, de maneira até institucional, né? Surgiu no segundo turno a figura do Bolsodória. O que aconteceu? Ambos se afastaram de Bolsonaro. Eduardo Leite, paulatinamente, de maneira reservada. As críticas se tornaram mais fortes, principalmente agora em 2021. Já havia algumas no ano passado, até porque Eduardo Leite, ele cometeu erros graves no combate à pandemia, com aquela história, por exemplo, de dizer o que poderia ser vendido em supermercado, né? Imaginando que com aquilo haveria menos gente no supermercado e tal. Então aquelas gôndolas que eram cobertas com lona, enfim. Aquilo é coisa de tiranete, né? E os tiranetes foram multiplicados pela pandemia. Olha o que está acontecendo no Canadá. O Canadá vai trazer agora uma nova legislação com regras ditatoriais. E olha que são duas palavras que não combinam, né? Canadá e ditadura. Mas regras ditatoriais a respeito do que pode e o que não pode ser escrito em redes sociais. Palavras. Não são ideias. O sujeito não pode vir aqui fazer apologia do nazismo. Claro, isso já está previsto em lei. Mas palavras, né?
São os tiranetes. O Trudeau, que sempre fala em democracia, vai se mostrando um tiranete. É o primeiro sujeito na história a colocar em risco a democracia canadense. Nem o movimento separatista do Quebec fez isso. Pelo contrário, era um movimento saudável ali, que não ameaçava as instituições canadenses, só queria independência. Agora, então o Eduardo Leite foi um dos que avançaram sinais e tiveram atitudes, esses governadores que tiveram atitudes de tiranetes. Ele foi um deles, Eduardo Leite, teve atitudes de tiranete. Mas o afastamento em relação ao Bolsonaro foi paulatino, lento, embora progressivo. Não foi de idas e vindas. O Dória não. O Dória, já em janeiro de 2019, dava sinais de que rapidamente migraria para a oposição. E com o começo da pandemia, isso ficou claro, notório, patente, e as diferenças foram se escancarando até que chegaram as conhecidas trocas de ofensas, né? Coisas, inclusive, em alguns casos, muito infantis, pueris, ditas pelo Bolsonaro sobre o Dória e ditas pelo Dória sobre o Bolsonaro. Coisas pueris, né? Mas partiram para o nível de agressão mútua permanente. Mas, interessante que não foi algo paulatino, né? Foi uma ruptura. O que mostra que não foi algo que aconteceu ao longo do tempo. Já estava no programa, já estava programado o rompimento. E aí, claro, ele se tornou cada vez mais grosseiro, inclusive, né, dos dois lados, inclusive com lances de primário. Pré-primário não, porque as crianças são ingênuas demais para bobagens maliciosas, né, que foram usadas aí na troca de farpas. Mas o Dória, nessa entrevista, ele fala sobre esse troço de terceira via. Que é uma bobagem, né? Uma forçação. Se haverá 3, 4, 5 candidatos com viabilidade eleitoral, o tempo e os eleitores dirão. As pesquisas começarão a registrar crescimento desse, daquele. Aumento de rejeição, diminuição de rejeição. Alguém que começa a se aproximar do que hoje aparece em segundo nas pesquisas, que é o Bolsonaro. Qual será daqui a 6 meses a distância de Lula para Bolsonaro? Quem estará na frente? Ciro vai se aproximar? Um quarto nome será viável? Então, mas até para dizer assim, olha, você que não quer Bolsonaro nem Lula, apresentamos o nome da terceira via. Isso não vai acontecer. Se o Dória ganhar a prévia, ele vai até o fim. O Ciro não vai abrir mão de candidatura, ainda mais para apoiar o Dória, o Mandetta. Não vai. O que pode acontecer, e provavelmente acontecerá, é que algumas candidaturas aí prévias, que são de Araque. Aliás, o próprio Mandetta. E é impressionante como sempre aparece em pergunta, em pesquisa. E o cara não decola nunca. E não vai decolar. Mas é interessante para ele ter o nome ali exposto, porque lá na frente ele negocia. Alguém pode chegar e falar assim, Mandetta, você não quer ser o vice na chapa? No caso do Dória, acho que não, porque ele prometeu que será uma mulher. Lá no Rio Grande do Sul ele prometeu que será uma mulher. Aliás, como coincidiu com o apoio da Ieda Cruzes, falaram, pode ser Ieda Cruzes. Isso vai ser pesado, ele vai olhar o estado, onde ele precisa ter um nome mais forte, o que aquela mulher representa na política, se ela traz votos, é óbvio, né? Mas ele prometeu que será uma mulher se ele ganhar a prévia. Então,
Se ele não voltar atrás, se ele ganhar a prévia e não voltar atrás, o Mandetta não será convidado para vice. Né? Essa bagunça aí de fazer um partido, União, que é o DEM com o PSL, né? Aliás, o PSL que havia prometido pro Datena que ele já era visto como pré-candidato do partido. Mas com essa história de união, estão mudando o discurso. Aí falam no Rodrigo Pacheco, outro balãozinho de ensaio. Rodrigo Pacheco chegou a uma posição de muito destaque, ele preside o Senado e, portanto, preside o Congresso. Por um sujeito que tem pouco tempo de estrada. Mas, não há dúvida, em um ano, um sujeito que é visto como inviável pode ter um crescimento. Mas hoje, nenhuma chance. Mas o Collor começou lá embaixo, o Bolsonaro começou lá embaixo. Vejam se as circunstâncias são iguais e mais. Comparem o que o discurso do Collor representou em 89, um país que tinha ali 2 gerações votando pela primeira vez para presidente da República. O cenário, né? A ideia de esqueçamos o passado, chegou a modernidade, a própria propaganda eleitoral sugeria isso, né? Mas era mais do mesmo. O Collor era mais do mesmo, né? Mais do mesmíssimo. E o próprio Bolsonaro, que em determinado momento tinha 3% e tal, e depois ganhou a eleição, né? Mas a circunstância, o discurso casando com a circunstância e um discurso muito identificável. Não era diluído. Esse discurso é comum a 5 candidatos. Se for o Rodrigo Pacheco, o discurso dele é comum a 10 candidatos. Ele vai dizer coisas que todos dizem, ele será o candidato do lugar comum. Então não dá para imaginar um salto, uma arrancada. Pode acontecer? Pode. Uma série de fatores combinados e que de repente tornam o que parecia inviável, viável. Mas não é o caso agora. Não é? Então Rodrigo Pacheco, Mandetta, quem passar na prévia do PSDB vai ser candidato. E o Ciro será candidato. Alguém imagina o Ciro Gomes dizendo: Dória, eu abro mão e te apoio. Mas imagina. O Ciro está há 5 anos dando tiros na figura política do Dória, criticando o Dória. Desde o início. Dória é prefeito e já tinha paulada no Ciro Gomes. Imagine se ele vai abrir mão. Ou o Ciro, ou o Dória abrir mão para apoiar o Ciro Gomes. Pode até, claro, né? Setembro de 2022. O cara olha ao redor e fala: bom, as circunstâncias me obrigam a apoiar o Ciro. Política tem isso. Nós já tivemos casos extremos. Como Luiz Carlos Prestes, né? Que sai da cadeia getulista, prisioneiro da ditadura getulista, que em boa parte dos anos 30 tinha fachadas e molduras fascistas, e ele saiu e logo depois apoiou o Getúlio. E olha que a mulher dele havia sido presa e, sendo uma judia comunista que estava grávida, foi entregue de bandeja pela ditadura Vargas aos nazistas. Eu sempre digo aqui que é um momento cruel do Estado brasileiro, né? Quando tentou bajular o mais canalha dos regimes modernos, que foi o nazismo, entregando uma mulher grávida para ser morta. Por que o Prestes apoiou? Porque veio a ordem do Comintern. É hora de frente ampla. E essa ordem do Comintern, ou seja, de Stalin,
foi seguida à risca por lideranças comunistas mundo afora, inclusive pelo Prestes, ele apoiou Getúlio, com todas as mágoas pessoais que tinha. Então a política, às vezes, ela é cruel e leva alguém, inclusive, a recuos inimagináveis. Então pode acontecer, de lá em 2022, você vê um deles falando, bom, se esse cara é a alternativa aqui ao Lula e ao Bolsonaro, eu vou apoiá-lo. Vou com os dedos no nariz, com o nariz entre os dedos, mas vou. Pode acontecer, mas é muito difícil imaginar Ciro e Dória na mesma trincheira. Mas o Dória diz que é um patriota e que, claro, se as circunstâncias exigirem, ele abre mão da candidatura, se for ele o candidato. Bom, haja circunstância para fazer isso acontecer. E ele sabe que não vai abrir mão para Mandetta. Claro que não vai abrir mão para para Rodrigo Pacheco. Ele ou Eduardo Leite, um dos dois sai candidato e aí, claro, vai tentar a presidência da República. E por fim, Dória diz também que não há qualquer possibilidade de ele sair do PSDB. Por exemplo, você perde a prévia, Dória. Você pode sair do PSDB, ser candidato por outro partido? E ele diz que não. Ele diz que não há a menor possibilidade de ele sair do PSDB, nem de apoiar outra candidatura que não seja do PSDB. Ou, diz ele, a candidatura que puder engrandecer a terceira via. Esse papo furado de terceira via. Essa marca de fantasia. Você tem de ver se a realidade política vai viabilizar 4, 5 candidaturas. Né? Então, a terceira via, você tem várias candidaturas e aí os eleitores vão escolhendo. Simples. Diz que é contra a reeleição, que é constitucional, mas é um erro. Aqui no Brasil fazem muito dramazinho com reeleição. Né? Reeleição não tem um problema em si. Ah, mas o cara, ele governa nos últimos meses pensando só na reeleição. Sim, mas se não houver reeleição, ele vai governar pensando no candidato que ele apoia, que ele quer, que às vezes para dar continuidade à política, se for um governo sério, às vezes para esconder coisas debaixo do tapete ou para esvaziar as gavetas. Então não é a reeleição que produz isso, né? E diz que Alckmin não aceitou disputar o Senado em 2022 e ele, Dória, nega ter rompido com seu padrinho político. Aliás, eu já ouvi ele dizendo que não é padrinho. É padrinho, Dória. Ele te pegou pelas mãos, enfrentou tucanos tradicionalíssimos em São Paulo para fazer você disputar a prévia. E depois que ganhou a prévia, para que não houvesse aquelas contestações judiciais, e houve contestações judiciais. Então, o Alckmin foi sim seu padrinho. E depois o Dória tentou ser candidato a presidente quando todo mundo sabia que o candidato do partido era o Alckmin. E ali houve rompimento. O Alckmin, à maneira de Alckmin, silenciosamente, sem xingamentos públicos, sem discursos irados, mas rompeu. Rompeu. Se sentiu traído, não é? E aí o Dória levou a ele agora, o senhor não quer ser candidato ao Senado? E para disputar prévia, inclusive, caso o Serra teria o privilégio, né? A prioridade, a primazia. Mas haveria uma prévia ali. E ele falou, não. Então é claro que houve um rompimento. Mas enfim, importante notar os movimentos feitos. O Eduardo Leite ali, a maneira dele, silencioso, cometeu o grave erro de comportar-se como um tiranete durante um período da pandemia. E o Dória, que fez a mesma coisa, aliás, também comportou-se como tiranete durante um período da pandemia. O Dória passa a usar agora esse discurso de que há uma ala que ele diz ser bolsonarista no PSDB apoiando Eduardo Leite. O que não dá para ele dizer é que Eduardo Leite, ele apoiou o Bolsonaro, porque, é claro, ninguém fez isso mais que João Dória, com mais empolgação do que João Dória. Ronald.
Este editorial de abertura do Bandeirantes Acontece vira podcast na sequência, é o Entendendo a Notícia. E o bom é que você pode acompanhar em áudio esse conteúdo, em vídeo também, no YouTube, no Facebook, nas nossas redes sociais. Mas para você que gosta de podcast, está no site da Rádio Bandeirantes, está lá disponibilizado para você, já estará. E também nos tradicionais agregadores de podcast. Aproveite para conhecer o novo site da Rádio Bandeirantes com todos os conteúdos importantes, íntegras de programas, entrevistas separadas, além de todos os podcasts criados a partir aqui da nossa redação. 6 minutos para as 4 horas. Rede Bandeirantes de Rádio.